Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula nós vamos trabalhar o uso de recursos naturais pelas populações humanas e alguma pincelada sobre padrões de consumo e, claro, com a visão aqui de um biólogo, né? Não com a visão de quem trabalha com a ideia de mercado mesmo, né? Apesar de eu dar uma pinceladinha sobre isso, vou mostrar uns livros para vocês sobre isso também. Eu vou novamente dividir essa aula em dois vídeos, tá? Para facilitar para vocês verem, para eu gravar aqui também. Isso aqui é a literatura básica que eu usei para montar essa aula e coisas que vocês leem bem além, né, do que eu apresento aqui. O site do Our World in Data é o que eu mais utilizei aqui em termos gráficos. Vocês vão ver que a maioria dos slides, ou grande parte deles, tem gráficos desse portal aí para a gente ver padrões gerais em termos mundiais, né, e alguma coisinha brasileira também. E esse site aqui vocês vão ver mais além porque que eu incluí ele aqui. É um site sobre processos de comida, né, em relação à alimentação no mundo aí. Esse trabalho aqui é o trabalho que eu diria que é a referência mais básica em termos de conteúdo, da ideia de recursos naturais, né? E daí vocês podem dar uma olhada na internet, tem esse livro aqui disponível também, vocês encontram. Mas é um livro bem técnico, tá? Bem técnico de recursos naturais e tal, e fala bastante da parte econômica nesse livro também. E depois esses outros livros aqui, esses 4 livros aqui são mais sobre a ideia de consumo mesmo, né? São livros que não são voltados necessariamente para a parte técnica de sustentabilidade, mas sim a nossa relação como consumidores, né? Com a ideia do consumismo, né? Esse aqui é abordando diretamente a parte psicológica, todo o arcabouço por trás da ideia de consumismo, né? As explicações que tem para o consumismo e como que as marcas e o mercado usa a nossa construção tanto física, né, neurológica, enquanto espécie, né, quanto a ideia de relacionada à psicologia que nós temos, que o mercado usa isso para nos fazer consumir mais do que nós precisaríamos. Basicamente é isso o resumo do que eles falam, né? Nesse livro é parecido a abordagem, esse livro aqui fala um pouquinho mais da ideia ambiental, tá? Do impacto do consumo. E esse livro aqui é um daqueles best-sellers e tal, que é a história das coisas, que fala bastante sobre o que a gente compra, por que a gente compra. Eu vou falar isso no final dessa aula de hoje, tá? Abordar um pouquinho com vocês. Mas principalmente o impacto do que a gente compra tem, não na natureza em si, mas nos ambientes humanos mesmo que a gente usa, né? Então são livros interessantes aí que vocês encontram online, para baixar, enfim, para ler, e é uma literatura que eu recomendo que vocês leiam. E esse livro aqui é sobre colapsos, parecido com o livro aquele do Sêneca, que eu falei na aula passada, nas 2 aulas anteriores, mas ele é um livro mais de literatura de ler no dia a dia, assim, recomendo que vocês leiam como lazer, assim, se quiserem. Olhem, o subtítulo dele é Como as Sociedades Escolhem Falhar ou Ser Bem-Sucedidas, né? Então é um livro bem interessante, dá uma visão bem legal com história. Eu vou falar um case desse livro aqui, que lá no final da aula que vocês conhecem provavelmente também. Bom, revisando o que a gente viu nas aulas anteriores, lá vocês viram no início do semestre ainda com o BICA, né? Nossa população cresce de forma exponencial, ou seja, dobra a cada X anos, né? Bem poucos anos. E a gente já está agora num nível que a gente está medindo enquanto que ela demora para triplicar, para fazer projeções. Então é um crescimento absurdo. E a gente tem um grande desafio, que a gente falou de sustentabilidade, que é conseguir manter recursos naturais com um mínimo de preservação ou conservação, digamos assim, produzindo comida para esse monte de gente, né? Porque comida basicamente é recurso natural, né? A gente viu que não era com esse gráfico que eu mostrei a média global, que a gente usa bem mais de uma terra, né, para subsistir, e isso obviamente não é sustentável. Os Estados Unidos é o país que usa mais terras, usa 5 terras para sobreviver à sua sociedade como ela é hoje. O Reino Unido 2,5, etc. E assim se vocês olharem o Global Footprint Network lá que tem disponível online isso, vocês veem cada país, a pegada do país, né, quanto que ele consome. Pessoal, isso aqui, caso vocês não tenham entendido muito bem, isso aqui vai ser útil para entender a aula de hoje algumas coisas. Vocês têm que imaginar que isso aqui é exatamente como um orçamento familiar aí da casa de vocês, tal. Quem mora sozinho e lida com suas próprias despesas
já sabe isso e alguns de vocês ainda provavelmente moram com os pais e em breve vocês vão começar a passar por isso quando forem viver suas próprias vidas independentes aí. A gente ganha X reais por mês, né, quando tem o emprego com salário e tal, e a gente tende a gastar perto daqueles X reais por mês, né? E daí a ideia de orçamento familiar, o orçamento pessoal, né, é que a gente gaste menos do que a gente ganha. Parece óbvio, mas a gente sabe que a porcentagem da população brasileira, mundial eu não sei, tá? Brasileira que faz isso é baixíssima. Grande parte da população brasileira vive mais ou menos dessa forma aqui, ó. Imaginando que em vez de terra são salários, a população vive com gastando mais do que um salário. Se uma terra for um salário, o cara vive gastando 2 salários e um pouquinho. Ele gasta o dobro do que ele ganha. Ah, mas como é que ele faz isso? O sistema financeiro permite, né? Cartão de crédito, parcelamento de compras, etc. Dívida, né? Outras dívidas, enfim. O pessoal vive assim. Isso explica um pouco como que a gente conseguiu chegar no ponto de usar 5 terras, né, para sobreviver como sociedade. É porque nós temos essa tendência aí de consumismo. Eu não vou abordar essa parte psicológica porque não é a minha área, mas aqueles livros que eu comentei antes ali tem várias coisas legais sobre isso, tá? E a gente realmente tem que lutar ativamente, não para mudar o comportamento dos outros em relação ao consumismo e como a gente consome, não só consumismo como patologia, né? Mas o jeito que a gente consome mesmo. Porque a tendência é a gente fazer isso de uma forma que não é sustentável. Nossa tendência natural é fazer assim. Bom, as pessoas vivem em áreas urbanas, a gente viu isso na aula passada também. Boa parte do mundo tem perto de 80% da população em áreas urbanas, né? A média global é perto de 70%. E em 2050, a ideia é que a média global vai estar acima de 90%. Então a gente vai viver, e tem uma simulação para 2100 também, que daí é quase 100%, que as pessoas vão viver em grandes aglomerados urbanos, né? E a gente vai ver que isso pode ser um problema também em relação ao consumo, e na aula que vem a gente vai ver que isso é um problema bem grande em relação a descarte, maior do que consumo ainda. Nós vimos também que a nossa economia é baseada numa ideia de crescimento ilimitado, né? Num paradigma malthusiano, aí, que é chamado, enfim, que tem a ver com aquele crescimento populacional malthusiano e tal. E a ideia é que a economia sempre vai crescer, que a gente sempre vai produzir mais. E a gente vai ver na aula de hoje que isso tem sido verdade, né? Por isso que isso é um paradigma. Pode parecer estranho, mas sim, tá? Isso aqui que a gente falou na aula passada, que a economia sempre cresce em termos mundiais, não está errado, está certo, é um padrão. Vejam aqui, isso aqui considerando que no ano 1, né, ano da Era Moderna 1, a gente considerava que o produto interno bruto mundial, né, era zero, porque não tinha praticamente produção comparado com o que tem hoje. E isso a partir de 1500, né? 1500 foi quando a Europa começou a conhecer, né, o resto dos continentes todos, né? E daí as grandes navegações propiciaram uma mudança geopolítica e econômica gigantesca no mundo inteiro, né? E aí depois a gente teve mais ou menos por esse ponto aqui, essa inflexão, né? Essa inflexão aqui de produção bruta da economia mundial aumentando de forma exponencial no ano de 2000 não, acho que é os anos 80 mais ou menos, que chegou em 20 trilhões, aumentou em menos de 20 anos aí acima de 100 trilhões, aumentou 5 vezes, né, o produto interno bruto mundial. Então, realmente as economias em termos mundiais elas crescem sem parar. O que é esperado, porque as populações crescem sem parar, como a gente viu anteriormente, né? E tem cada vez mais gente trabalhando, e tem cada vez mais gente transformando recursos naturais, que a gente vai falar sobre isso, em produtos, né? E produto é qualquer coisa, daí. Não vou entrar nesses detalhes aí com vocês, né? Técnicos dessa parte de mercado, mas enfim, produto a gente vai considerar aqui qualquer coisa, inclusive os serviços, né? E daí esse acúmulo de produto interno bruto em termos mundiais aqui de produção, a gente depois lá do século século V, eu acho, depois de Cristo, já tem uma ideia de monetização desculpem, de moeda, né, de moeda
para troca de mercadorias muito bem sustentada em toda a economia global, que na época era romana, né? E hoje a gente tem a moeda, né? O papel moeda como a grande unidade de troca de serviços e produtos e tal. E esse produto interno bruto todo aí, no fim das contas, ele se reflete em dinheiro na mão das pessoas, né? Em capital na mão das pessoas, né? Capital não, capital na mão de algumas, né? E dinheiro em espécie na mão da maioria. O que a gente faz com esse dinheiro é que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Esse dinheiro, a gente toma decisões, né? Em relação ao que a gente vai fazer com ele. A sociedade toda toma decisões, né? E a gente às vezes toma decisões que talvez não sejam as mais importantes, né? A gente toma decisões que talvez seja alocar uma força grande do nosso próprio trabalho, porque dinheiro é trabalho, né? Dinheiro é trabalho, tanto em termos sociais, né? Pensando em conversão de hora de trabalho em dinheiro para o indivíduo e para a empresa que a pessoa trabalha também, mas também na questão de trabalho mecânico, termodinâmico, que a gente falou na aula passada. Nós convertemos a nossa energia em dinheiro, né? E temos que decidir o que fazer com aquele dinheiro que a gente usou a nossa energia para produzir. A gente produz dinheiro, é uma coisa porque a gente está produzindo aumento de produto interno bruto do nosso país quando a gente trabalha. Eu estou dando aula para vocês aqui, eu estou trocando a minha experiência em lecionar, os anos que eu investi na minha formação para aprender coisas e dominar conteúdos, etc. E o meu treinamento para tentar passar isso para outras pessoas, né? Eu estou trocando esse serviço por dinheiro com a PUC, né? Com a universidade. E a PUC está me dando dinheiro para eu prover para vocês esse serviço, né? E daí o dinheiro que eu estou recebendo da PUC eu vou tomar decisões de consumo com ele. Bom, essas decisões de consumo afetam os nossos objetivos aí, né? As nossas metas de sustentabilidade. E aquela geração de produto interno bruto em termos mundiais, basicamente está relacionada com todos esses 17 objetivos aqui, né? A gente tratou na aula passada, deu uma ênfase bem grande para um objetivo, mas a gente acabou tratando alguns, né, de forma paralela, e hoje a gente vai tratar de vários aí, de forma paralela também com essa ideia de consumo, porque tem tudo a ver com pobreza mundial, com fome, e com bem-estar e saúde, a geração de dinheiro e o quão bem distribuído esse dinheiro é. Claro que diretamente a gente vai falar hoje sobre consumo responsável e produção, e sobre vida na terra e vida na água, né, porque é o impacto direto aí que tem na aula de hoje e muito mais na aula que vem, tá? A gente vai falar. E cidades sustentáveis aqui, também a gente vai falar bastante nessa aula, principalmente na aula que vem. Bom, mas a aula de hoje é sobre consumo de recursos naturais, né? E a gente acabou de falar que recurso natural é utilizado para produzir aquele produto interno bruto lá. Então, o que é recurso natural? Isso aqui é uma definição de livro, né? Mas tem várias na internet, se vocês procurarem aí. O recurso natural, então, são componentes que existem, no mundo sem a contribuição dos seres humanos. Isso é bem importante, né? Recurso natural é algo que já está na Terra, independente da gente. Nós não produzimos recursos naturais. Não tem exceção. Tá? Recurso natural é o que está lá e a gente usa. E eles são muito variáveis. Né? A gente categoriza basicamente em renováveis e não renováveis para fins de economia sustentável, chamado hoje em dia. Mas eu queria só lembrar vocês uma coisa, que recurso renovável e não renovável tem a ver com temporalidade, né? Com tempo. Então, recurso não renovável, considerando o tempo geológico, não existe. Né? Porque um recurso não renovável, por exemplo, é combustível fóssil. Né? Bom, porque o negócio é fóssil. Lembra na aula anterior que a gente viu que tinha um gráfico que era o pico de Hubbert, aquele que é o da produção de petróleo, que para produzir aquele pico precisava mover o gráfico não sei quantos quilômetros para a esquerda da telinha de vocês aí que vocês estão vendo. Pois é, aquilo é não renovável porque a nossa espécie nunca mais vai ver óleo daquele jeito lá, nem combustível fóssil nenhum, porque não vai dar tempo da gente ver isso. Mas vai existir na Terra. Nós vamos virar combustíveis fósseis aí em algum momento, né? Então, não renovável é para nós, né? Os recursos podem ser vivos e não vivos, né? Daí vivos basicamente é a biodiversidade
em termos de espécies, né, de indivíduos, populações, comunidades de plantas, animais, etc., e tudo que é relacionado com eles, né. Recursos não vivos, daí pode, por exemplo, é, solo é um dos recursos não vivos mais importantes que a gente tem, né? O solo é muito importante para a produção agrícola, para várias coisas e tal. Rochas, minerais em geral e tal, recursos não vivos, né? Água, tangíveis e intangíveis. A gente vai trabalhar na aula de hoje com recursos tangíveis, né? Porque é o que é extraído da natureza para produção, né? Para produção de bens, né? De coisas, né? Stuff, que nem naquele livrinho que eu mostrei para vocês no início. Recursos intangíveis também tem a ver com economia e com consumo, porque, por exemplo, beleza cênica da natureza é algo que é difícil de mensurar, de quantificar, de monetizar, né? Mas é monetizado, né? Porque se vocês querem ir agora no inverno passar frio, que uma galera gosta de fazer isso, né? Na serra, Cambará, Ausentes e tal, tem lá, vocês podem ficar numa cabaninha que vai custar 80 pila para ficar uma noite lá, ou vocês podem ir para um resort que vai ser R$ 500 um pernoite, né? Com uma vista maravilhosa e tal, de um canyon, aquela coisa toda. E aí tu paga por bens tangíveis, né? Que é toda aquela infraestrutura no meio do nada que tem lá para tu ficar. E bens intangíveis ali, que no caso, recursos intangíveis, que nesse caso aí são recursos que são explorados com uma beleza cênica, etc. Bom, uh, esses recursos são essenciais para a sobrevivência da nossa espécie e de todos os outros organismos da Terra, né? A biodiversidade toda é interdependente, né? Vocês viram isso com o Bica nas aulas anteriores. E tudo que é derivado do trabalho humano usa recurso natural como componente básico. Então, tudo que a gente faz para consumir, ou o nosso próprio consumo, que é uma ação humana, né? Ele envolve recurso natural. Então, cada coisa que vocês fazem, a cada momento que vocês tomam decisões de tanto comprar coisas quanto consumir coisas direto da natureza, tem a ver com o uso de recursos naturais, né? Inclusive, o recurso natural, energia, que muitas vezes a gente não leva em conta que a gente usa energia para produzir coisas. E tudo que é produzido demanda energia. A gente falou na aula passada sobre isso. A energia, desde a energia de tração humana, tração animal, ou energia a vapor, ou energia nuclear, hidrelétrica, não importa. Tudo a gente usa energia para produzir coisas, né? E tudo isso são recursos naturais. Então, tudo que vocês têm, possuem, né, em termos capitalistas, né, envolve o uso de recursos naturais. Eu estou gravando essa aula com todo um aparato aqui, com microfone, eu estou de fone para ouvir o meu retorno, eu estou com um computador, uma tela na minha frente que tem componentes de recursos naturais aí que são super caros, né? Por isso que componentes eletrônicos, enfim, várias coisas. E vocês, cada um de vocês está vendo essa aula em algum aparelho tecnológico semelhante aí, que envolve muito recurso natural, que eu tenho certeza que a grande maioria, eu também não sei, né? A grande maioria não tem nem ideia da quantidade de recursos que tem em cada aparelho de vocês aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, então sobre esse uso, etc. Uma descrição do mercado consumidor mundial, então, que a gente já sabe que tem muito dinheiro, né? Muito trabalho convertido em dinheiro aí disponível no mercado, e isso a gente gasta, né? As pessoas gastam. No quê? Né? E como? Bom, esse aqui é um gráfico que mostra é, um, o consumo per capita de materiais, em geral. Vejam que a escala é em toneladas, né? O Tzinho ali é tonelada. Então, no Brasil, o Brasil está nessa faixa aqui, né? Entre 10 e 15 toneladas. Então, olhem só, no Brasil, uma pessoa média brasileira consome por ano entre 10 e 15 toneladas de material cru, né? Material cru. O que é material cru? É material que é produzido na economia, que é consumido com base na produção econômica do país. E daí é tudo, pessoal, é o recurso natural que cada um de nós usa. Vejam que tem uma desigualdade grande em termos mundiais, né, de quanto que uma pessoa usa de material, né, per capita. Aí. A gente vai ver que na aula de hoje, quase sempre a África vai ser o diferencial em relação ao resto do mundo. E parte do Oriente Médio também, muitas vezes. Por quê? Porque na África a gente tem uma condição socioeconômica, enfim,
totalmente diferenciada do resto do mundo ainda hoje, né? A gente vai explorar um pouquinho mais isso. E então a gente consome muito. Pensem que cada pessoa no Brasil consome, na média, né, entre 10 e 15 toneladas aí de materiais. Isso é muito, né? Isso é muito, muito, muito. E assim, os materiais ao longo dos anos, de 2000 até 2017, isso aqui é um gráfico que mostra aqui o footprint, aqui, a pegada desses materiais, ou seja, a soma, o somatório para materiais utilizados na economia toda, né, levando em conta a biomassa de material utilizada, quanto que usa de combustível fóssil, minérios, né, metálicos e minérios não metálicos, ou seja, tudo que é removido do planeta enquanto recurso, né, para a produção. E vejam que a pegada dos materiais em geral da economia só aumenta nos últimos anos, né? Aumentou aí de um pouco mais de 8 toneladas para 12 em 17 anos. A ideia é ela constantemente aumentar, porque cada vez é mais caro tirar materiais da natureza e cada vez é mais difícil em termos de gasto energético tirar materiais da natureza. Por exemplo, uma mina que a gente remove cobre, a mina no início, quando ela é aberta, ela custa X reais por quilo de cobre para remover o minério bruto, né? Passados alguns anos, os veios superficiais, etc., cobre ou qualquer outro minério, tá, pessoal? Já estão exauridos e aí demanda muito mais grana e esses X reais por quilo passa para 2, 3, 4, 5, 10 reais, 10 vezes, né, o valor por quilo. E além do valor monetário, aumenta o quanto que eu tenho que usar muitas vezes de explosivos, de outros insumos que são tóxicos e tal. Por isso tem esse aumento aqui, né, da pegada dos materiais per capita aí no mundo inteiro, tá? Como que as pessoas trabalham, né, para produzir o seu dinheiro, né, que vai ser sustento, né, que vai ter a ver com as decisões de consumo das pessoas. Elas trabalham várias horas por semana. No Brasil, a gente trabalha 40 e poucas horas por semana. Vejam que do final do século XIX até os anos 2000, teve uma queda linear, né, de horas de trabalho em vários países, no Brasil também incluído aqui, tá? Só não tem o Brasil nesse gráfico aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer algumas coisas, né? Quer dizer que se a gente for ver com o índice de desenvolvimento humano e tal, a qualidade de vida melhorou com isso, mas tem uma coisa mais importante em termos de consumo, que é o que a gente está falando hoje, que a redução de horas de trabalho ao longo da história propiciou mais horas para a pessoa usar para si, né? Ao longo da semana dela. Mais horas para si implicam a pessoa ter outras atividades que não sejam a de trabalho. E outras atividades têm a ver com o consumo também. Basicamente, tem livros que falam que se não tivesse ocorrido essa redução de horas de trabalho depois da Revolução Industrial, que o que teria acontecido é que os mercados mundiais iam ser centenas de vezes menores em termos de produtos, a gente não ia ter esse monte de avanço em termos de tecnologia, por exemplo, porque as pessoas não iam ter tempo para consumir como elas têm tempo para consumir hoje. E muitas vezes as pessoas, vários países estão reduzindo mais ainda, né, como a gente vê aqui, países com menos de 40 horas de horas de trabalho, né, já em 1940, e a tendência é reduzir mais, né, a gente reduzir nas próximas décadas a gente deve chegar no mundo inteiro em 30 horas de trabalho semanais, tá, pessoal? Por quê? Não é porque o empregador é bonzinho e tal, tem vários fatores, ó. Um dos fatores é esse aqui, ó. Primeiro, não é uma decisão de países que produzem menos, trabalhar menos e tal. Ou melhor, não é porque países que trabalham menos horas produzem menos, é o contrário. Vejam que a quantidade de horas trabalhadas tem uma relação inversa com o produto interno bruto. Essa relação é essa aqui que vocês estão vendo aqui, né? Então, quanto maior o produto interno bruto de um país, menor a quantidade de horas trabalhadas pelos trabalhadores. Então, essa relação aqui não é esperada, né? Eu esperaria que quanto mais o cara trabalha, quanto mais a população trabalha na média, mais o país produz. Não é assim. A gente já sabe que não é assim. Quem trabalha com isso já sabe que não é assim. E talvez mais importante aqui, ó, isso aqui, ó, é a produtividade, uma métrica de produtividade. Desculpa, isso aqui é o número de horas trabalhadas, né? E aqui é uma métrica de produtividade, que é em dólares por hora, né? Vejam que tem uma relação inversa também.
quanto menor é a quantidade de horas trabalhadas, maior é a produtividade. Então, tudo isso aqui tem a ver com duas coisas. Aumento de produto interno bruto, basicamente é isso. As pessoas, as economias notaram há algumas décadas já que trabalhadores que têm menos horas de trabalho produzem mais, né? Produzem mais na média e acabam aumentando o PIB lá, né? O produto interno bruto do país, né? Enfim, e do mundo, se a gente for pensar em termos globais. E além disso, eles são mais produtivos também, né? São mais produtivos. E a gente tem que lembrar que eu falei anteriormente ali, que essa redução de horas de trabalho leva a tempo livre para as pessoas consumirem. Isso é uma coisa bem maquiavélica, se a gente for ver, mas é como o mercado funciona, pessoal. A gente tem horas livres basicamente para consumir mais, né? Vejam como se vocês pensarem nisso, para algumas coisas isso é bom, né? Porque a gente tem mais tempo livre, trabalha menos, passa tempo com a família, etc. Tem atividades para relaxamento, atividades de lazer, enfim, bem legal. Mas no fim das contas, a gente nessas atividades também consome e isso retroalimenta o mercado que nos emprega, né? E esse dado aqui é super importante também, que se a gente vê do século XVI, né, meio do século XVI até 2020, até esse ano, vejam o comportamento da porcentagem de casas, né, de lares, né, que são compostos só por uma pessoa. Isso praticamente não existia no início das nossas sociedades, né, e tal. E depois aqui, do século XVIII até o fim do século XIX, as famílias tendiam a ser bem grandes, né, e tinha muito poucas casas que tinham uma pessoa só, e vejam essa tendência de aumento aqui agora. Por exemplo, na Suécia, hoje em dia, 60% dos lares são compostos por uma pessoa só. Bom, qual é a relevância disso, né? Em termos de sociedade de consumo, né? De o que as pessoas escolhem consumir. Pensem que isso é mais ou menos como aquela ideia de não usar um carro para uma pessoa só, porque a gente sabe que isso causa uma pegada grande e tal. A gente indo trabalhar com um carro sozinho no nosso carro é muito pior do que se a gente fosse trabalhar com 4, 5 pessoas no carro, ou melhor ainda de ônibus, com um monte de gente no mesmo veículo, né, e tal. Imaginem que para lares é a mesma coisa. Uma casa com 5 pessoas tem um gasto de manutenção muito parecido com uma casa com uma pessoa, né? Claro, não em termos de alimentação, né, mas da casa em si. E as demandas que uma pessoa sozinha numa casa compra em termos de eletrodoméstico, de outras coisas e tal, são muito parecidas com o que uma casa de 5 pessoas compra. Então, o que eu estou dizendo aqui? Um lugar que tem mais de metade das casas com uma pessoa só na casa, quer dizer que tem muito mais casas sendo compradas ou alugadas, né? Isso é mercado, né? E para cada casa dessas tem um monte de coisas que aquela pessoa quer comprar, né? Ou vai comprar. Então isso tem tudo a ver com consumo também. E as decisões que são tomadas hoje em dia, provavelmente alguns de vocês já pensaram na ideia de um dia ter família e tal. E eu ouço muito de alunos, né, alunos meus, né, de pós e tal, que eu convivo mais. A grande maioria, pessoal, que eu converso hoje em dia, diz que não quer ter filho. Então as pessoas vão ser ou sozinhas, né, numa casa no futuro, se elas seguirem nessa ideia delas, né, ou com um companheiro, companheira, né, e tal, morando na casa junto. Mas é bem provável que seja um lar, né, uma casa com menos pessoas, com uma ou duas pessoas, né, seguindo essa tendência aqui. E não tendo uma casa com mais pessoas, né, isso é decisões que afetam o consumo em termos globais, né? Então vejam aqui as porcentagens de casas com uma pessoa só. No Brasil subiu bastante, nos anos 60 era 5%, agora a gente já passou de 10%, né? Está em 12 e pouco por cento. A tendência é subir cada vez mais. E vejam na Alemanha mais de 40%, né? Umas tendências de alta geral aí, em termos de casas com uma pessoa só. O que tem nessas casas? Claro, agora são dados americanos, tá? Porque os caras têm uma série de dados bem completa, né? E bem grande, mas enfim. Vejam que a partir dos anos 20 tem um crescimento muito grande na porcentagem de casas que tem algumas coisas, como, por exemplo, banheiro.
Bom, fundamental, né? Ter banheiro, beleza. Acesso à eletricidade, legal. E electric power é um pouco mais, é um pouquinho diferente de acesso à eletricidade, né? A eletricidade em si é diferente de ter iluminação só, né? É uma diferença que eles fazem nos Estados Unidos em relação a isso. Mas a ideia é que a partir dos anos 40, 50, praticamente 100% das casas dos Estados Unidos tinham todas essas coisas aqui, ó, incluindo aqui um fogão, né? Um fogão e um micro-ondas, vejam aqui, ó. Olhem o micro-ondas. O micro-ondas foi inventado aqui e teve um pico de compra em poucos anos, né? Em uma década, e todas as casas tinham micro-ondas. Olha que coisa maluca isso aqui. E freezer também é importante a gente colocar aqui, porque tem a ver com manutenção de alimento a longo prazo e tal, mas o mais importante que eu quero que vocês olhem é o comportamento do micro-ondas aqui, ó, do micro-ondas, da compra de micro-ondas, porque no fim das contas, se 100% das casas americanas, ou quase isso, tem micro-ondas ali perto do ano 2000, isso quer dizer que muita gente comprou micro-ondas, né? Então vejam que o micro-ondas foi inventado aqui, ó. Não tem antes, né? Não tem antes. Então o micro-ondas foi inventado e em 2 décadas, praticamente todas as pessoas de um país inteiro compraram um micro-ondas. Por que isso aconteceu? Isso é um fenômeno que o mercado estuda muito. Pessoas que trabalham com isso estudam esse processo, né? Porque é isso, pessoal, que cada empresa, que cada aí na PUC tem as startups, né? É o que cada startup quer. Cada startup quer inventar um produto ou quer conceber um diferente aí, empacotamento aí, né, mercadológico de um produto e botar esse produto no mercado. E essa empresa quer que em 2 décadas esse produto seja vendido para o país inteiro, que cada pessoa do país tenha um produto, que 100% dos lares brasileiros tenham o meu produto. Só que isso hoje em dia raramente acontece. A gente vai ver um exemplo no próximo slide aí que acontece. Como que isso acontece, né? Bom, isso acontece por vários motivos. Um dos motivos é essa ideia do consumismo. A gente precisa ter uma coisa. Precisa ter uma coisa. E a gente sabe hoje em dia que a compra de micro-ondas, principalmente nesse início aqui das décadas de 80, foi um problema ambiental um pouco sério, porque os micro-ondas tinham uns motores meio complicados do ponto de vista de descarte e tal, para poluição. Então tem vários lixões de micro-ondas até hoje nos Estados Unidos, né? Porque imaginem, pessoal, todas as casas americanas tinham micro-ondas, 90 e poucos por cento, né? É muito, 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 muito. Bom, beleza. Mas aí assim, então tá, a minha casa está completa com essas coisas aqui, né? Eu consigo viver bem e tal. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que as pessoas tendem a comprar. Isso aqui é uma foto dessas Black Fridays aí, né? Que agora tem no Brasil também, nos últimos anos, por algum motivo tem isso no Brasil também. Mas no Brasil é tudo pela metade do dobro do preço, né? Não é aquela coisa nos Estados Unidos que uma TV dessa aqui os caras botam a vender por $50, enfim. Bom, isso aqui tem a ver com as pessoas precisarem comprar coisas, né? Então vejam, televisão, né? Televisão. Televisão é uma coisa que tem em praticamente todas as casas hoje em dia, né? Mas será que tem em todas as casas mesmo? Vamos ver aqui. De novo, né? A adoção de tecnologias em casas, em lares americanos, né? 1930 até o ano passado. Então vejam aqui, ó. O que é isso aqui, ó? TV colorida, né? TV colorida. Automóveis. Automóveis é algo interessante. Ó. Automóveis, desde os anos 30, mais de metade das casas dos Estados Unidos tem isso. Então, olha que coisa maluca. Tá, tem umas quedas aqui. Isso aqui se vocês pensarem em termos históricos, né, isso aqui é a crise de 29, lá, a depressão dos anos 30, né? E depois aqui é a Segunda Guerra, né? Então tem uma queda, obviamente, né? Na Segunda Guerra e na depressão de consumo de quase tudo, né? Que nem vai ter agora, né? Com a questão da pandemia. Mas enfim, aumenta o número de carros, né? Que as casas têm. E daí vejam aqui, ó. Aqui a TV em cores ela é inventada. Quando a TV em cores é inventada, o que acontece? Praticamente 100% das casas dos Estados Unidos têm TV em cores em algumas décadas, né? Então vejam, de novo, um padrão de consumo muito claro de compra de uma nova tecnologia. Pessoal, isso vale para tudo. Computador, internet, aqui é TV a cabo. Ó. Isso aqui é TV a cabo e TV a cabo parou aqui porque agora passou a ficar, pelo que eu li, né, quando eu botei isso aqui na aula,
passou a ficar meio complicado de mensurar quantas pessoas têm TV a cabo, porque várias usam o serviço só para fazer streaming, né? E daí o streaming é outra coisa, né? Mas enfim, vejam aqui o computador, celular e internet. Tudo isso mais ou menos na mesma época aqui que apareceu, né? Pouco antes dos anos 2000. E vejam que também em menos de 2 décadas passou de menos de 20% das pessoas até 100%, basicamente, mais de 90% dos lares tem essas 3 tecnologias. Novamente, padrão de mercado bem conhecido já, de compra em massa, massificação de uma tecnologia para uma população inteira, né? E aqui tem uma coisa interessante aqui que é tablet, que é essa última linhazinha, que é a linha mais íngreme aqui, né? Quase reta aqui. Veja, um tablet foi inventado em, eu não sei o ano que o Steve Jobs lá apresentou o primeiro iPad, né? Mas o iPad foi inventado e as pessoas compraram iPad freneticamente, né? Durante alguns anos ali e chegou perto, mais de 60% das casas tem ao menos um iPad, né? Então vejam que os padrões de consumo, a gente consegue predizer isso, né? Ao longo da nossa história. As pessoas tendem a consumir de maneira compulsiva e comprar em massa certos produtos, né? Certos produtos. E tem toda a questão de troca desses produtos aqui que a gente poderia falar também. Esses produtos aqui, todos eles que estão aqui, eles têm uma coisa chamada obsolescência programada. Então, todo produto eletrônico, elétrico, esses tecnologias da casa, assim, né? Vocês sabem disso muito bem, né? Que eles com o tempo vão começando a ter problemas, né? E a gente tem que trocar. Isso, pessoal, vocês devem saber isso, né? Não é um problema de design, tal, que é falho no produto, alguma coisa parecida. Não é. Isso é projetado para que isso ocorra, né? Porque não é de interesse do mercado que eu compre um celular agora e que eu use ele por 15 anos. Não é a ideia. Se vocês pensarem nesse gráfico anterior aqui, as pessoas todas usam, por exemplo, vaso sanitário. Vocês trocam vaso sanitário uma vez a cada 5 anos na casa de vocês? É bem pouco provável, né? Vocês trocam um fogão, a cada 5 anos, também é improvável. Essas tecnologias aí duram, as mais antigas, né? Duram muito mais tempo, né? Ou duravam, né? Muito mais tempo, né? Uma geladeira a gente usa durante muitos anos, né? Totalmente diferente de um desses gadgets que a gente chama hoje em dia como um tablet ou um telefone celular, né? Então isso causa problemas que a gente vai ver na próxima aula, que é a geração de lixo, basicamente é isso, né? Geração de lixo de componentes eletrônicos é o grande problema que a gente tem hoje em dia em aterros sanitários, né? Fora outros contaminantes, mas isso é bem importante, porque não tem, em países como o Brasil, né? O descarte é completamente irregular disso, né? A gente não usa os meios que deveria, que é devolver para a empresa que produziu. Né? Isso é o correto. Bom, mas assim, nem todo mundo consegue comprar esse monte de coisa aqui. Esse padrão de consumo aqui é nos Estados Unidos, né? Que a gente sempre usa como modelo para dar essas aulas, porque é a sociedade modelo em termos de consumismo, né? E é a maior economia do mundo em termos de mercado para consumo de produtos realmente, né? Ou era, né? Agora passando a ser a Ásia, mas enfim. Mas no resto do mundo não é bem assim, né? E mesmo nos Estados Unidos não é bem assim. Isso aqui é um índice de disparidade econômica, né? Disparidade econômica, que tem a ver com as diferenças de renda das pessoas de cada país e as diferenças de padrões de consumo também. Então vejam, quanto maior o valor, mais clarinho perto desse bege aqui, verde claro, sei lá que cor é essa aqui, o país fica, né? Vejam o Brasil está aqui, né? Está aqui, tá perto do topo do índice de desigualdade aí. Né, de disparidade econômica. Isso quer dizer o quê? Que não são todas as pessoas que têm acesso àquele monte de coisa que a gente falou antes ali. Isso é importante a gente falar, não tem como a gente não falar disso numa aula de consumo. Né? E vejam que esse gráfico mostra quanto mais escuro é o tom de vermelho, maior é a porcentagem da renda, income é renda, né? Salário, vamos dizer, é a renda. Quanto mais escuro, maior a porcentagem da renda daquele país lá, que é retida pelos 10% mais ricos da população. Então vejam o Brasil. O Brasil tem aqui mais uma vitória para nós. Né? Nós temos aí mais de 50% da renda produzida no país
fica com os 10% mais ricos, né? Então, isso é uma disparidade que nós ganhamos até dos Estados Unidos, né? Olha só que maravilha. Isso tem a ver com consumo também, porque a gente vai ver, vocês já viram isso com o Bica, por exemplo, que um americano ele tem um impacto em termos de consumo muitas vezes maior do que um brasileiro e muitas vezes maior que alguém que vive na África, lá em algum país da África também. Mas além disso, dentro do Brasil, no país, algumas poucas pessoas, 10%, têm um impacto muito maior, porque elas consomem muito mais, a gente já vai ver isso, elas consomem muito mais. E então o impacto ambiental que a gente tem em relação ao consumo, em termos mundiais isso, pessoal, ele a gente consegue separar ele por categorias socioeconômicas. Então, tem poucas pessoas no planeta, tem poucos países, e nesses países poucas pessoas que têm um impacto muito grande na biodiversidade e na ideia de sustentabilidade mundial. Bom, o que um brasileiro gasta? Como que o brasileiro gasta, né? Porque a gente está falando de padrões de consumo aqui. Basicamente, o brasileiro gasta 1/3 do que ele ganha com habitação, que está aqui, né? 30%, 29,6%. Esses valores aqui, ó, é do censo de 2017 para 2018. Eu não achei os valores desse ano, por algum motivo não estão graficados assim. Deve ser porque demitiram metade do IBGE, mas eu não encontrei isso aqui. O que o brasileiro gastava em média era isso aqui, né, com habitação, 1.300 e pouco. Claro, tem gente que ganha isso aqui por mês, né? Daí, por favor, não considerem isso, né? Isso aqui é a média nacional, tá? A média nacional. O desvio disso aqui é absurdo. O desvio desse negócio aqui vai para um valor que chega a 30 e poucos mil e para baixo ele vai a 200 e poucos reais, tá? Mas não importa porque as porcentagens são parecidas. A gente vai ver agora. O brasileiro gasta 30% do que ele ganha com habitação. A habitação tem a ver com aluguel, né? Com aluguel que a maioria das pessoas não tem casa própria no Brasil, né? E o aluguel, mesmo que tenha casa também, esses gastos aí envolvem impactos também, mas no Brasil esse impacto não é tão grande como é o impacto, por exemplo, na Inglaterra. Lembrem que na aula passada a gente falou da Inglaterra, em termos de consumo de energia, que uma casa inglesa consome muita energia para aquecimento, porque durante boa parte do ano a temperatura está perto de zero ou abaixo de zero, né? Então, sem aquecimento as pessoas morrem lá. Aqui não tem esse gasto, né, com aquecimento, então o nosso gasto com habitação é menor e a nossa pegada ecológica com habitação aqui é um pouco menor. Apesar de não ter ainda casas sustentáveis, prédios mais sustentáveis, né, é menor aqui. Esse outro a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas o consumo está muito aqui. O consumo do que as pessoas compram de coisas, né? Coisas. Eu vou chamar de coisas, pessoal. Quando eu falar coisas é o stuff, tá? Daquele livro lá do início, que fala de tudo que a gente compra que não é essencial. Bom, depois os dois gastos maiores são transporte e alimentação, que dá mais 30%. Então vejam que habitação, transporte e alimentação já dá 60% do que o cara ganha. Então, 60% do que eu ganho vai para o lugar que eu moro, para eu me locomover, geralmente para o meu trabalho, né? E na minha alimentação. A gente não vai dar um foco muito grande na habitação nessa aula, porque a questão de consumo relacionado à habitação é um pouco mais complexa, que é muito heterogênea. O impacto de uma pessoa de classe média em termos de onde ela mora é um, e o impacto de uma pessoa que mora numa comunidade carente, numa favela, numa vila, é outro. E tem a ver com muito dispar. Essas comparações são muito díspares, né? E infelizmente a gente não tem dados sobre isso. Não existem dados que avaliem de forma satisfatória o impacto ambiental de habitações, né? Eu dei uma procurada sobre isso, não tem muita coisa. Tem algumas coisas em termos mundiais para países lá do norte da Europa, mas não se aplica nem perto, né? Porque a gente vive aqui. Então a gente vai focar em transporte e alimentação, porque a gente vai ver, a gente viu na aula passada a questão de energia, que boa parte da energia que a gente gasta é para transporte e para produção de alimento, né? E a gente vai focar um pouquinho nisso aqui. Qual é o impacto do jeito que a gente se transporta? Porque transporte é consumo, né? E qual é o impacto da forma que eu me alimento? Que alimento é consumo. E o consumo mais importante que a gente pode pensar é a alimentação, porque tem a ver com a nossa saúde, né? Bom, aqui são dados do IBGE do mesmo ano, 2017 e 2018, né, que falam do consumo, mas por faixa de rendimento. Vejam,
aqui até 2 salários mínimos, né? E aqui acima de 25 salários mínimos. Então a renda mais baixa possível para mais alta possível dentro de um assalariado, né? Dentro da média. Uh, as despesas de consumo do cara que ganha 2 salários mínimos são praticamente toda a renda dele. Não sobra nada para ele fazer coisas para ele, né? Já de uma pessoa que ganha acima de 25 salários, isso fica em 66%. Então ele tem uma margem grande, porque o pessoal chama de aumento de ativo aqui, né? Que é investir dinheiro e tal. Bom, isso aqui não vem ao caso, o que vem ao caso é vocês verem que o gasto com habitação aqui, ó, o tamanho do retângulo é a proporção, né? O gasto com habitação continua sendo o que a pessoa mais gasta, né? Sempre vai ser o que a pessoa mais gasta. Só que para a pessoa que ganha menos, o segundo maior gasto é a alimentação. E para a pessoa que ganha mais, o segundo maior gasto é transporte. Parem por um segundo aí e pensem por quê. Se eu perguntasse isso aqui para vocês, por quê? Me expliquem isso. Bom, basicamente, pessoal, a explicação disso aqui é que esse cara aqui, ó, ele gasta um monte com transporte ainda, ó. Tá aqui o transporte, né? Proporcional ao salário dele, né? Mas esse cara gasta bem mais. Por quê? Porque esse cara aqui, apesar de ele ganhar pouco, ele usa ônibus, ele usa transporte público. Só que para o salário dele, transporte público é uma fatia grande do que ele ganha. Esse cara aqui não usa transporte público, ele compra um carro, daí é uma fatia enorme do que ele ganha. E essa ideia dessa diferença de consumo aqui vai ser uma diferença de impacto gigantesca em termos de sustentabilidade. Porque esse cara aqui ganha menos, ele vai causar um impacto muito menor, muito menor, porque ele vai usar transporte público. Esse cara aqui, ele vai comprar um carro, né? Ele vai comprar um carro e muitas vezes ele vai sozinho de carro para o trabalho e na verdade ele vai comprar 2 carros, um para ele e a outra pessoa do casal também vai ter um carro. Então, o que vai acontecer? A pegada desse cara aqui é muito maior só por essa questão de transporte aqui. E ele gasta menos com alimentação, não porque ele come menos, isso não tem sentido, vocês já conseguiram entender provavelmente, né? Ele gasta menos com alimentação proporcionalmente porque ele ganha mais. Ele vai comer a mesma coisa que esse cara aqui, em termos de caloria, varia muito pouco o que a pessoa ingere de caloria, varia a qualidade da caloria, só que a gente já vai ver. Tá, pessoal? Então o padrão de consumo é fundamental para a gente entender o impacto, né, do consumo. Bom, aqui tem os modais. Modais é a forma de transporte, né? Do commute em inglês, né? De como é que as pessoas saem de casa para ir trabalhar e voltam todos os dias, né? Vejam como varia. Desculpem a qualidade do gráfico, eu não vi que estava tão pixelado assim, mas enfim, dá para ler. Transporte coletivo é essa corzinha aqui, né? E transporte individual motorizado, ou seja, carro ou moto, né? É esse aqui. Vejam como varia no Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, que são as duas maiores cidades do Brasil, né? São Paulo, 36% coletivo, Rio de Janeiro, 46%. Né? Salvador, 56% coletivo. Olhem só que coisa maluca, né? Isso aqui, pessoal, tem a ver geralmente com a renda média da cidade, tá? São Paulo tem uma renda média maior, e Campinas também, né? E daí o que acontece? O individual motorizado tem a ver com o que a gente falou aqui. As pessoas que ganham na média melhor compram um carro para usar. Também tem a ver com qualidade de transporte público, tá? Um pouco, mas enfim. Vejam Campinas. Campinas é a cidade que tem a maior porcentagem de individual motorizado. É onde mais tem carro circulando. Quem conhece sabe como é que é lá a coisa. É complicado. Porto Alegre, esse dado aqui é de 2012, eu acho, tá? Eu não lembro agora de Porto Alegre. Mas 44% coletivo, 25% individual motorizado. Isso aqui já aumentou muito, está em quase 30%. Então a gente está chegando perto de São Paulo em termos de tráfego, né, de carros em Porto Alegre no transporte. Essa divisão modal tem tudo a ver com decisões de consumo, né? Decisões de consumo. E eu decido se eu vou comprar um carro e depois de eu comprar o meu veículo, eu decido se eu vou usar ele para ir trabalhar. Né? Claro, muitas vezes a decisão tá fora do meu controle porque eu moro longe do meu trabalho, não tenho muita opção, enfim, tem várias variáveis, né? Mas são decisões também de consumo, essa questão de como é que eu vou me locomover. Claro, tem aqui o não motorizado, pessoal, que, por exemplo, eu ia durante muito tempo da minha vida trabalhar de bicicleta. Eu moro no centro de Porto Alegre e eu ia trabalhar para a PUC, né, de bicicleta, toda a Ipiranga até a PUC de bicicleta.
Me acidentei algumas vezes, fui atropelado e tal, fui xingado muitas vezes por motorista, aquela coisa. E é um problema a gente usar não motorizado. Eu poderia dizer aqui para vocês que uma decisão que vocês deveriam tomar é não usar carro nem ônibus para ir trabalhar, porque a maioria de vocês, acredito, não tem filho ainda, então vocês não têm que, como eu, levar criança em escola e tal, que daí é quase impossível fazer isso sem carro, dependendo da distância das coisas, enfim. E vários professores de vocês da PUC são assim também. Mas quando eu não tinha essa realidade, eu não usava carro. Eu ia trabalhar de bicicleta ou de ônibus, né? Então, provavelmente vocês vão a maioria de ônibus aí trabalhar, ou estudar na PUC, né? Enfim, são decisões que a gente tem que tomar. Bom, isso aqui são os modais de transporte de mercadoria, que é importante a gente saber também. No Brasil, mais de 60% das mercadorias são transportadas, né, nos seus vários processos, né, do processo produtivo, né, ou melhor, momentos do processo produtivo, por meio rodoviário. Bom, qual é o problema disso, o impacto disso? O impacto é enorme, né? A gente viu já que o maior impacto de veículos, né? A gente viu na aula passada isso em questão energética, né? Na poluição que a gente tem no mundo inteiro. E, enfim, isso aqui tem a ver com o consumo, por quê? Porque tudo que vocês consomem está numa cadeia produtiva. A gente vai falar mais para o fim da aula de processos de produção de mercadorias e tal. Mas é importante que vocês saibam que cada coisinha que vocês têm aí comprado na casa de vocês passou pelo processo de transporte, né, do local de produção para o local de consumo. Quanto mais perto da casa de vocês foi produzido o material, ou dependendo do modal que ele utilizou, se ele foi, por exemplo, por modal aquaviário até o local de consumo, ou parte do processo pelo menos, a pegada ecológica, a pegada de carbono, etc., desse produto é muito menor, em comparação com o transporte rodoviário. Porque a gente viu na aula passada que dependendo do setor, por exemplo, a geração de eletricidade, isso aqui é dado americano, tá? Não é, no Brasil é bem menos, vejam um dado americano que 40% da emissão de carbono é da geração de energia e de produção de calor, né? Que é muito, tem que ter isso nas casas lá. Mas a geração de energia lá libera tanto carbono porque é com queima, né? Queima de carvão, a gente viu aqui não, aqui a gente tem energia hidrelétrica, a matriz é basicamente isso, né? Mais de 50%, bem mais. Mas de qualquer forma, quem mais polui fora esse setor aqui é a indústria e o setor de transportes, né? E o transporte, ele polui como? Ele polui dessa forma aqui, ó. 40% é automóvel, 40% é automóvel e 34% caminhão. Caminhão e aqui está incluído o ônibus, tá? Transporte público também. Tem uma questão, pessoal, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas veículos a diesel poluem muito mais. Tem uma potencialidade de poluição bem maior do que veículos a gasolina e a álcool, por exemplo, né, etanol. E basicamente os motores de ônibus, né, que nos transportam são motores a diesel, né? E a indústria da aviação, ela polui muito. Ela só está em 11% aqui porque ela é muito menor que as outras duas em termos quantitativos, né? E a poluição pelo tráfego de carros no mundo inteiro, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Ela passa de 30% da porcentagem de poluição de particulado aí nas cidades, né? No mundo inteiro. No Brasil, aqui nas Américas, é quase 40%, né? Em decorrência do tráfego de carros aí. Novamente, pessoal, decisões de consumo, né? Decisões de consumo, ter um carro ou não, ter um carro que polua menos, ter um carro que polua mais, etc. Isso aqui a gente vai ver na aula que vem. A questão de transporte tem tudo a ver com lixo também, né? Com descarte. A gente vai falar isso em mais detalhes na aula que vem, mas isso aqui é um problema bem sério no mundo inteiro, porque descarte de veículos é algo complicadíssimo, né? Porque são muitos. Cada veículo desse aqui é um produto extremamente complexo, né? Com muitas partes, né? Muitas peças diferentes, diferentes materiais. Não é uma coisa trivial como vocês em casa consomem um produto que vem em uma embalagem de plástico e tal, é ruim, vem no plástico, beleza, mas é plástico, né? Vocês podem mandar
para reciclagem sendo plástico, é só reciclar o plástico, é mais tranquilo. Um automóvel não, né? Eu tenho que separar todos os componentes, cada um em uma categoria para reciclar, isso basicamente não é feito, né? E a gente vai falar agora de alimentação. Porque lembrem, os dois componentes de consumo mais importantes em termos de alocação de renda, portanto, o que as pessoas mais compram e mais gastam seu dinheiro é com transporte e com alimentação. Então a gente vai falar de alimentação depois do intervalinho no próximo vídeo aí.